Ok. Ora, bem-vindos a mais um programa Gente com História e, tal como tinha acontecido, vem cá alguém que tem muita história para contar. Ela própria é gente com história e histórias. Comigo está Filomena Costa, Uhum. que nos está a falar diretamente do Porto. Estamos a gravar esta entrevista num domingo relativamente frio, chuvoso, mas estamos os dois bem dispostos e eu pedi à Filomena, depois de te agradecer, como já estou a fazer, por estar disponível para falar connosco, vou pedir para ela se apresentar em breves palavras, dizer quem é, o que faz, e depois nós passaremos à conversa como de costume. Filomena, Ok. boa noite. Boa noite. Muito obrigado por este convite, para esta conversa. Para me apresentar, eu sou Filomena, tenho 61 anos, sou casada há 36 com o Paulo, temos 3 filhos, sou do Porto, vivo no Porto, nasci no Porto, sempre vivi aqui no Porto Cidade. O que é que posso dizer mais? Sou arquiteta de profissão, embora exerço pouco a profissão, muito pouco neste momento, sou mais mãe e creio que para já E já é o que não me é pouco. ocorre dizer. E já não é pouco ser mãe, Já para não não é ser pouco, mãe. já não é Já não é pouco. pouco. O Paulo também é arquiteto? Não, o Paulo é engenheiro mecânico. Uhum. Engenheiro mecânico. Filho, tu logo na apresentação disseste que és mãe de três filhos. Sim, Só que um dos filhos, neste caso uma filha, sim, é algo especial. É especial em sim, todos os sentidos, porque é a tua filha, e segundo, porque também tem uma deficiência. sim. A E nossa. estamos numa praia muito parecida, não é? Então, queres-nos falar um bocadinho como é que a Catarina chegou a este mundo, como é que ela encontrou este mundo, como é que tu encontraste contigo próprio e com a Catarina, porque isto é um processo que não é assim de repentino, não é? Sim, a Catarina é a nossa filha mais velha, portanto foi a primeira a nascer, e nasceu. Nasceu logo, no dia em que nasceu, vimos logo que havia ali qualquer coisa diferente. Nós não tínhamos nenhum diagnóstico pré-natal de que a Catarina seria diferente, mas logo no dia em que ela nasceu, o pediatra percebeu-se que havia ali qualquer coisa diferente do normal. Ela era extremamente agitada, muito, muito mexida, e de facto os primeiros tempos foram um bocadinho complicados, porque ela, para além de ser muito frágil, era muito magrinha, alimentava-se mal, dormia mal, era bastante agitada e começou a ter uma progressão diferente do que as crianças têm. E portanto fomos-nos apercebendo, não foi uma coisa uma notícia que tivéssemos eu e o Paulo recebido assim de chofre, tínhamos uma criança com deficiência cognitiva, mas fomos-nos apercebendo à medida que o tempo ia passando de que de facto ela tinha uma deficiência. Ela depois, ela, por exemplo, para dar alguns exemplos, ela tinha o percentil 25, que é uma coisa muito, era muito magrinha. Nós tínhamos na altura, lembro-me que uma das aflições era que qualquer constipação podia ser fatal, não é? Isto pensávamos nós, porque depois chegamos à conclusão que ela era muito mais resistente do que nós pensávamos. Mas começou a falar muito tarde, as primeiras palavras começou a dizê-las aos 4 anos. Em termos físicos era bastante ágil, ela começou a andar antes de 1 ano de idade, e com uns 10 meses, 11 meses já andava, e portanto era realmente o atraso, a diferença que tinha era sobretudo em termos cognitivos. E pronto, fizemos vários exames na altura, exames genéticos e fomos com ela a vários médicos, mas nunca tivemos um diagnóstico exato de qual era o tipo de deficiência que ela tinha. A princípio criou-nos alguma angústia, porque não sabíamos muito bem. Eu creio que
problema principal no princípio era o receio ou o medo do desconhecido, não é? Nós não sabíamos muito bem o que é que, nem o que ela tinha, nem como ia ser o futuro, como é que ela ia evoluir, qual era a progressão que, que iria ter, e isso criava-nos alguma ansiedade. Também outra dificuldade que eu penso que todos os pais que se encontram nesta situação cá em Portugal têm é que também não há um acompanhamento organizado, vamos dizer assim. Nós temos que a qualquer momento e a todo momento fazer experiências, ir a este médico, ir àquele, tentar esta terapia. Há pouco conhecimento, não é? Ao Há filme. pouco conhecimento e muito disperso, não é, Sim, sim. não é, digamos que os pais têm um acompanhamento muito, não têm o acompanhamento que eu penso que seria interessante ter ou importante, que tivesse centralizado e que alguém que nos pudesse orientar o que fazer em cada fase da vida e da idade do filho com necessidades. Eu creio que agora está melhor. Neste momento a Catarina tem 35 anos, portanto muito mudou, graças a Deus, e creio que para melhor, em termos de acompanhamento, mas na altura foi muito essa ansiedade provocada pelo medo do desconhecido e de realmente o que é que ia ser o amanhã. Depois, felizmente, decidimos. Nós inicialmente, quando casamos, tínhamos a ideia de ter uma família numerosa. Depois, ainda tivemos mais 2 filhos, mas achamos que realmente já era um número que nos dava que fazer, porque a Catarina valia por 2 ou 3 em termos de exigência e de trabalho. Filomeno, Portanto, mas há uma pergunta que nesta fase é oportuno fazer. Quando se tem um filho com qualquer deficiência, com limitações, e neste caso limitações intelectuais, não há um medo de ter mais um ou dois filhos? Não é esse receio? Sim, por um lado, sim. Por outro lado, quer dizer, também se tivéssemos mais um com o mesmo problema, já sabíamos como era, tinha essa vantagem. Mas daí, nós tínhamos feito exames genéticos e essa parte estava, Fora de digamos, questão. fora de questão. O que não quer dizer que, como aconteceu a primeira vez, podia acontecer a segunda, Sim, não é? sim, sim. Mas digamos que era um risco que queríamos correr. Também não era por aí que não íamos ter mais filhos. Uhum. Não, eu pergunto isso porque quem nos está a ouvir perguntar isso, de certeza. Mas eu sei que não é por aí que as coisas têm que ser. Portanto, as pessoas têm que seguir o caminho, como é óbvio. Mas qual é o principal desafio que a Catarina nos tem colocado como país? Pronto, ela tem necessidades especiais, mas de certeza que ela nos tem surpreendido. Quer dizer, 35 anos decorridos, posso dizer que tudo mudou. Eu, olhando para trás, vejo que se calhar os desafios que tivemos com a Catarina acabamos por ter com os outros dois. Uhum. Não foi muito diferente. Bem vistas as coisas, não é muito Sim, diferente. sim, sim, sim. Acho que o primeiro embate, talvez por a Catarina ter sido mais velha, eu creio que os outros dois tiveram a vantagem de que nós Experiência. já tínhamos a experiência de que digamos, aqueles sonhos todos que os pais têm com os filhos, de que eles vão ser aquilo que eles às vezes não foram, ou que vão ser os melhores do mundo, ou enfim, há sempre assim uns sonhos que mais ou menos conscientemente temos. Nós conseguimos, digamos, digeri-los e ultrapassá-los. Catarina pôs-nos um bocadinho à prova e fez-nos ver qual era realmente a importância das coisas, o que é importante e o que não é na vida. Mas ela, em termos práticos, quais são as maiores Pronto, limitações sim. que tem? Em termos práticos, ela nos primeiros, até à fase da adolescência, era sobretudo muito agitada e deu-nos, digamos, era fisicamente muito cansativa. Por exemplo, a Catarina demorava mais de 1 hora para comer, porque não queria comer e nós queríamos que ela sobrevivesse e que engordasse pelo menos um bocadinho e, portanto, passávamos muitas horas a dar-lhe de comer.
Às vezes ela chegava ao fim de uma hora de nós, enfim, inventarmos todas as brincadeiras para lhe dar de comer, e ela chegava ao fim, depois de comer um prato de sopa, vomitava a sopa toda. Nós ficávamos completamente exaustos. Também outra característica é que ela dormia muito mal e portanto, também era complicado para nós que tínhamos trabalho no dia seguinte e passávamos as noites, às vezes, revezávamos a tratar dela. Passada a fase da adolescência, a coisa mudou completamente. Ela começou a ficar muito mais calma. Neste momento até é mais sobre o forte do que sobre o magro. Come bem, alimenta-se bem. Agora a preocupação é ao contrário, é que ela não Agora, engorda. agora é o contrário, eu tenho que dizer, já chega, não podes comer mais. E também, ela sempre foi autónoma em termos do andar, do vestir-se, neste momento de comer, portanto ela come perfeitamente sozinha, ela ajuda bastante em casa a fazer várias tarefas domésticas, ela escolhe a sua roupa, ela comunica bastante bem e é muito comunicativa, gosta de falar. Claro que quem não a conhecer bem pode não perceber bem o que ela está a dizer, mas ao fim de alguns dias de convívio percebe. Para mim já é normal, não é? Deixa-me tentar adivinhar, é um pouco vaidosa, não? Não muito, é um bocadinho, mas não muito. Nós contrariamos um bocadinho isso, não é Ok. muito, não é muito. Mas, mas gosta muito de comunicar com as pessoas, é muito fácil para ela fazer amigos. Assim, isso é E, por ótimo. exemplo, se ela te conhecer, se falar contigo um dia e te conhecer, nunca mais escreve-se o teu nome. Pode estar anos sem te ver, mas se te vir na rua, sabe logo que tu és o Américo e nunca mais se esquece. Ele é capaz de me olhar nos olhos ou desvia o olhar. Desvia o olhar, normalmente desvia o olhar. Ela Isso tem é muitas características de autismo, então. tem algumas características. Ela tem uma mistura de características, algumas de autismo, mas não é autista, não é 100% autista, mas Sim, tem sim, algumas sim, características, sim. sim. Ela come basicamente tudo ou foi Ela por come etapas? tudo, ela só não come o que a gente não deixa. Ela nunca passou por aquela fase de querer comer alimentos crus, massa. Não, não, Não. não, não, não. Normalmente os autistas têm. Fazem isso, não, mas isso ela não teve, não, não. Mas é quer dizer, gosta de comer coisas boas, e isso gosta. Mas, portanto, o principal problema, digamos, que para tentar transmitir a alguém que nunca tenha lidado com uma pessoa com deficiência mental ou cognitiva, o principal problema da Catarina é, por exemplo, eu não posso deixá-la sozinha em casa, porque vamos supor que alguém bate à porta. Grave. Ela abre. Uhum. Portanto, a Catarina não sabe defender-se, não é? Uhum. Ou se, por exemplo, houvesse uma falha de eletricidade, ela era capaz de entrar em pânico até perceber como é que podia, o que é que estava a passar, como é que Olha, ia ao resolver Filomeno, o mas conflito. há pessoas ditas normais, e desculpa a palavra Sim, normal, sim, sim, para mim todos somos normais e anormais ao mesmo tempo. sim. Essas pessoas ditas normais também têm essas tendências. Entram em pânico quando ficam às escuras, abrem a porta sem ver a quem, acontece muito isso. Sim, também é verdade. É por isso que é o que tu estás a dizer, a normalidade é uma coisa relativa, Pois, mas, pois. mas nós aprendemos, aliás, nós aprendemos, a experiência que eu vou tendo ao fim destes 35 anos é que a nossa diferença é que nós aprendemos com alguma facilidade essas coisas, ou é mais fácil para mim ensinar os outros meus dois filhos Pois. a adquirirem determinadas regras e determinadas formas de resolver os problemas. Com as pessoas como a Catarina ou com a Catarina, tudo tem que ser mais lento, com mais insistência, com mais persistência, ela acaba por lá chegar ao que precisa, mas tem que ser um ensino mais persistente, com outras técnicas, mas ela tem evoluído bastante mesmo agora. Isso foi uma das coisas que, que aprendemos, eu e o Paulo, é que uma das ansiedades que tínhamos, lembro-me quando ela tinha 10 anos, 12 anos, muitas vezes os pediatras diziam-nos: é muito importante ela aprender agora até aos 15 anos, porque o que ela não aprender até aos 15 anos, 14, 15, 16 anos, 18,
depois não vai aprender mais tarde. Portanto, a estimulação precoce, o insistir muito com ela fez medicação para tentar ter mais índices de Mas isso não é uma concentração. coisa de verdade, porque Não é, é completamente mentira. Eu sim, sei hoje que é completamente mentira, porque ela continua a aprender e tem adquirido conhecimentos e mesmo em termos de autonomia, ela continua hoje a evoluir. Tem é que se fazer sempre um trabalho persistente, mesmo depois de adulto, mesmo depois dela já ter 35 anos, nós temos que manter determinadas rotinas e determinados exercícios e ela aprende. Eu, para dar um exemplo, a Catarina, nos últimos 5 anos, aprendeu a vir para casa de autocarro e ir de casa para o centro onde está de autocarro sozinha. Eu nunca pensei que ela fosse capaz de fazer isto, mas ela é capaz de fazer isto. ela disse uma caixinha de surpresas. Como, Consegue desculpa? ela disse uma caixinha de surpresas. Consegue Sim, sim, definir. Sim, sim. sim, sim. Olha, foi difícil passar aquela fase da escolaridade em que ela fez evoluções para depois a vida no centro, porque quando a escola fez progressos, depois quando sai da escola já não é integrada num sítio onde há pessoas ditas normais. Fica-se sempre num Sim, centro mais ligado a esta ou aquela deficiência sim. ou a deficiências parecidas. Ela sentiu muito essa diferença? Eu posso dizer, por exemplo, a parte escolar dela não foi linear. Nós começamos por tentar pô-la num colégio privado, mas não foi aceito. Isto também há 30 anos atrás as coisas eram Sim, diferentes. sim. Mas não foi aceito porque era deficiente e ia dar mau tom ao colégio. Depois surgiu a obrigatoriedade do ensino integrado e ela foi integrada primeiro numa escola, mas só porque a escola era oficial e, portanto, tinha que a receber, mas não Não faziam acompanhava. não a integravam coisa nenhuma. Depois, felizmente, descobrimos uma escola que ficava do outro lado do Porto. Nós vivemos no lado ocidental e esta era junto ao bairro Santo Tomé, Escola 46, que tinha uma diretora fantástica, a professora Arlinda, e que acolheu a Catarina e que fez um trabalho magnífico com a Catarina. Ela andou lá desde a primeira classe até à quarta e fez um trabalho magnífico, sobretudo de sociabilização da Catarina. A Catarina brincava com os outros miúdos, ela era muito lourinha e pequenina, e como falava com muita dificuldade, falava diferente, os outros achavam que ela era estrangeira e tinha um nome. Depois não ajudava muito, não é? O meu marido tem um nome estrangeiro, um apelido estrangeiro, e portanto Osvaldo, pois. o Osvaldo, exato, e que a Catarina passava por estrangeira e portanto os outros miúdos brincavam todos com ela como ela sendo estrangeira, portanto isso foi bom para ela, mas ela nessa escola ela evoluiu bastante, foi ótimo, andou lá. Para nós era complicado porque ela ia e vinha, portanto eu ia levá-la às 9, ia buscá-la ao meio-dia, ia levá-la às 2, ia buscá-la às 5 e na altura não havia VCI, de maneira que eu passava o dia no trânsito, Sim, sim, sim. era chofer de táxi, nessa altura era o meu trabalho quase o tempo inteiro. Mas pronto, depois ainda andou aqui, já na parte do quinto, sexto até o nono ano, andou no ensino integrado aqui numa escola perto e pronto, creio que o trabalho mais importante foi o de sociabilização, porque ela nunca não aprendeu a ler e a escrever, mas foi muito importante aprender a estar com os outros miúdos, com as pessoas que tinham idade perto dela. Chegou ao fim da escolaridade obrigatória e pronto, e não tinha mais nenhum sítio para onde ir. E nessa altura nós tentamos ver o que é que havia de centros de atividades onde ela pudesse ser, onde a pudéssemos inscrever, mas não havia nada As com propostas vagas, são poucas, não é? muito poucas. As que vimos tinham todas listas de espera muito grandes. Ela fez na altura também uma avaliação num centro de avaliação que havia aqui para ver se tinha capacidade para fazer uma Foi formação. Na Ariosa. Não, ela fez aqui em Aldoares, Em mas, Almar, sim. mas estava ligada à Ariosa, sim. Sim, sim.
Mas foi, portanto, o resultado da avaliação é que ela não tinha capacidade para aprender nenhuma formação, para frequentar nenhuma formação profissional. Portanto, ficou em casa e começamos a tentar ver onde é que a conseguíamos pôr. E ainda em determinada altura tivemos uma informação de que havia uma vaga num centro, mas era um centro de deficientes profundos. E eu cheguei a ir lá com ela ver e ela ficou agitadíssima porque eram acamados, não tinha nada que ver com ela e, portanto, eu não a podia me pôr lá porque não fazia sentido Então, nenhum. foi nesse contexto que apareceu a associação. Exatamente. Portanto, e nessa altura, assim como a Catarina tinha, nessa escola que era o Francisco Torrinha, aqui perto de nós, tinha 5 colegas na mesma circunstância que elas. Uns eram autistas, outros com outras patologias, mas digamos que havia pais de 6 jovens deficientes mentais que estavam todos nas mesmas circunstâncias. Tínhamos os filhos em casa e não tínhamos onde os pôr. Então fizemos 2 ou 3 reuniões porque começou a surgir a ideia de criarmos uma associação onde pudéssemos pôr os nossos filhos. E andamos mais de um ano a pensar nisto. Reunimos algumas vezes, como é que deveria ser, que tipo de associação, até do ponto de vista jurídico. Nós éramos e somos pais com formações académicas diferentes. Eu sou arquiteto, a minha marido engenheiro, havia um formado em Direito, outro que não tinha curso nenhum, mas enfim, com atividades ligadas à informática. E o que foi muito bom porque, no fundo, havia vários conhecimentos que podiam contribuir para criar uma coisa nova. E ao fim de um ano e tal, também havia, de parte de alguns professores que tinham trabalhado com eles, por exemplo, dessa professora que era diretora nessa escola, no bairro 46, também de algumas professoras aqui do Francisco Torrinha, de uma pessoa que conhecemos na Segurança Social também, que nos apoiou muito e que nos incentivou imenso a arrancar com a associação. Fomos ganhando coragem para fazer isto. Digamos que nós sabíamos que isto nos ia sair do pelo, como se costuma dizer, que ia sobrar para nós muito trabalho. Mas, por outro lado, também olhávamos à volta e víamos que deveríamos ser nós, quer dizer, que tínhamos também um bocadinho essa responsabilidade, vamos dizer assim. Era alguma resposta dentro daquelas que não havia, não é? Exatamente. E pronto, e avançamos. Isto foi há vai fazer 15 anos. Avançamos com o centro. Começamos com uma coisa pequenina para 6 pessoas. Começou desde logo com um dos problemas mais difíceis de ultrapassar era aonde, não é? Não havia um espaço. Sim. Que era o mais caro, o mais difícil de ultrapassar. E nessa altura lembramos logo de perguntar nas paróquias, que normalmente são na igreja, normalmente há as boas vontades que normalmente não existem em outros lados. Aqui na nossa paróquia não foram muito receptivos, mas uma paróquia perto, que era a paróquia da Pasteleira, onde estava na altura o seu Padre Batista. Batista é espetacular nesta área. Sim. E o seu Padre Batista, sim senhor, disse que sim, que nos arranjava, que nos deixava, portanto, arranjou-nos um espaçozinho pequenino, que era o necessário para começar, e começamos com 6 utentes. Depois, sempre com o apoio da Segurança Social, passado 2 ou 3 anos, alargamos para 10 utentes, e aí já com 2 técnicos. No princípio tínhamos só um técnico, nós fazíamos toda a parte administrativa, enfim, fazíamos tudo. Depois alargamos para 15 utentes e mantivemos-nos com 15 utentes até há 6 ou 7 anos, que foi quando conseguimos ter pronto um espaço próprio. E agora o espaço é onde? E o espaço é também na Pasteleira, ao lado da paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, num terreno que a Câmara Municipal de Porto nos cedeu,
do direito de superfície, porque a certa altura, portanto, decidimos contatar a Câmara e dar-lhes a conhecer o projeto, e eles acharam que faria todo o sentido também colaborar e ajudar-nos, e cederam-nos o terreno, e nós andamos mais ou menos 5 anos a angariar fundos, fizemos eventos dos mais variados, enfim, andamos a bater a todas as portas, em todas as empresas, particulares, tudo, e acabamos por conseguir construir um espaço próprio. E neste momento temos 30 utentes, portanto é um centro de atividades ocupacionais, o número máximo são 30 utentes e é o que temos neste momento. E a associação chama-se? Somos nós. Somos nós. Somos nós. Também são. Exatamente. Também sou. Somos nós. Somos nós. É verdade, somos nós. E dás resposta à área do Porto toda, Porto e as freguesias vizinhas, ou se chegar gente de outros pontos da cidade, fora da cidade, Matosinhos, Maia, Balongo, podem chegar até aí, ou é restrito? Podem. Não, podem. Nós temos pessoas desde Gaia até Matosinhos e até Lessa. Temos pessoas de Lessa. Não há vagas, suponho. Pois não. Pois o problema é, nós já temos uma lista de espera neste momento, não sei dizer exatamente quantas pessoas, mas andará à volta das 30. Sim. Embora estas listas de espera é sempre uma questão que tem que se rever. Pois. Não, tem que se rever, porque, por exemplo, os pais o que costumam fazer é que escrevem os filhos em vários sítios. Em vários sítios, e depois onde houver vaga no primeiro, entra, não é? Sim, portanto, sim. E às vezes não registra a entrada e fica numa vaga para preencher no outro lado, certo? Exatamente. Portanto, quando tivermos uma vaga, o que temos que fazer é que vamos à lista de espera e vamos contatando todos os que estão na lista até ver qual é que vai entrar. Vós tendes carrinhas para ir buscar as pessoas? Os pais não. Nós somos um centro um bocadinho diferente do tradicional, digamos assim. Eu tenho que, portanto, explicando um bocadinho mais, eu antes de criar este centro, enfim, uma das coisas que fiz em determinada altura da vida foi fazer um voluntariado. Eu tinha uma grande amiga que já morreu, que era a Marta, aqui minha vizinha, e que a certa altura, pela mão dela, comecei a fazer um voluntariado no Calvário de Beira, do Padre Batista, do outro Padre Batista. Sim, eu conheço. Da obra do Gaiato. Aliás, entrevistamos aqui há dias o atual diretor, o Dr. Abel. Pronto, não conheço. Isto foi, portanto, antes de eu criar, já foi para aí há 20 anos, e uma das coisas, portanto, para quem conhecer o Calvário, eles têm todo o tipo de pessoas, normalmente pessoas abandonadas e desprezadas, e têm também muitos docentes. E depois foi muito difícil há pouco tempo, agora está mais calmo. Sim. Mas uma das coisas que me fascinou na altura, quando lá fui, eu fui lá durante 2 anos, ia com essa minha amiga, é que todos os deficientes participavam na vida portanto, todos eles tinham tarefas. A comunidade ali tinham tarefas. Todos eles tinham tarefas. Uns varriam o chão, outros tratavam de jardim, eles ajudavam-se nas refeições uns aos outros, os que podiam comer sozinhos que podiam, os que não podiam davam de comer, eram os outros que lhes davam de comer. Ou, por exemplo, se havia alguns que andavam de cadeira de rodas e em alguns sítios não conseguiam ir sozinhos, os outros que não ajudavam. E isto dava-lhes um espírito de família muito obrigado. E também dava a cada um, quer dizer, todos eles eram úteis. São úteis. E é verdade, não é? E é verdade. E, portanto, isso foi uma das coisas que tentamos... Inspirou exatamente. Sim. E, portanto, no centro, hoje, nós tentamos que todos eles façam, por um lado, todos eles tenham tarefas dentro do centro de atividades. Todos eles vão fazendo coisas dentro do centro. Por outro lado,
o centro é um centro muito aberto à comunidade. Eles saem, eu agora vou falar antes da pandemia, porque obviamente Pois com a agora é pandemia completamente diferente, claro. tivemos que fazer aqui um É intervalo, justo, sim, sim. mas eles saem todos os dias para ir fazer umas compras, para, para irem aprender o que eles chamam o treino De vida diária? isso também fazem. Treinos de vida diária fazem lá dentro, mas fazem o treino, o reconhecimento, digamos, da rua, de como atravessar O as espaço, ruas, sim, de sim. saber ir Sinais. sinais, saber ir do centro até casa, de casa até o centro, saber como, portanto, treinarem a andar no meio da vida das outras pessoas, digamos Sim, assim. sim. Não estarem fechados dentro do centro. Portanto, também treinamos com eles o andarem nos transportes públicos. Daí a gente não ter carrinha. Nós não queremos ter carrinha porque preferimos que eles se habituem a andar nos transportes públicos, se aprendam a andar nos transportes públicos. Então quer dizer que não resposta daqueles jovens que não andam, que não têm possibilidade de Não, locomoção. neste momento não temos nenhum que não tenha. Eu estou a perguntar isto porque é bom que as pessoas saibam, porque são de ter Sim, uma sim, sim. resposta e. Não quer dizer que a gente não possa ter, porque nós Sim, temos sim. algumas situações em que a própria evolução deles pode ser essa, Pois, é normal também, não pela é? patologia que têm. Com a Mas, idade, com a patologia. mas continuamos a dizer também que esses também deviam ter acesso aos transportes públicos. Sim, sim. Infelizmente, às vezes, os transportes públicos é que não têm É, acessibilidade para estas realidades. pois não, Mas isso é outra mas história que temos que é outra contar. história, Pois, sim. exatamente. Mas em termos práticos, já rotas aqui várias atividades que eles fazem e são muito interessantes porque integram-os na vida do dia a dia, eles próprios Sim, fazem a experiência do que é mexer em dinheiro, do que é comprar, sim, do que sim, é viver na rua, sim, procurar o espaço que querem procurar, se quiserem ir ao cinema, ir ao teatro, sim. frequentar os meios culturais, pronto, essas coisas todas. Ah, mas por isso depois precisas de colaboradores, precisas de pessoas completamente abertas e Sim. preparadas para trabalhar estas áreas todas. Neste Sim. momento, quantas pessoas trabalham na associação? Nós temos 7 técnicos a tempo inteiro. São todos, portanto, com formação específica. Temos terapeutas ocupacionais, Uhum. temos psicóloga, temos assistente social, temos animador social, temos também um preparador físico, um professor de educação física. Depois, para além disso, contamos também com algumas pessoas que contávamos, agora com a pandemia também está suspenso, mas Mas isto contávamos, agora é sempre mais complicado, é, não é? é, mas contávamos com pessoas que iam lá pontualmente, por exemplo, dar teatro. O teatro é uma coisa ótima com eles, Sim, sim. porque, por exemplo, uma das dificuldades que normalmente eles têm é, por exemplo, de exteriorizarem as Se suas precisarem emoções. de sim, sim. Se estão contentes, se estão tristes, se estão zangados. E o teatro ajuda-os muito nisso. O perceberem que podem fazer uma, de imitar uma situação e depois perceberem que isso é a maneira que eles têm de se exprimirem. O teatro tem-nos ajudado muito. Mas, portanto, temos 7 pessoas para responder à pergunta. Eles temos 7 técnicos a tempo inteiro e depois temos um corpo de voluntários também suspenso em tempo de pandemia, mas que em breve Sim, sim. retomará, que oscila entre os 15 e os 20 voluntários. Os nossos técnicos são todos muito jovens. Nós fomos buscar os técnicos saídos dos cursos. Às vezes eles são mais novos do que os utentes, em alguns casos. O que Mas é isso é muito bom. ótimo, não é? É ótimo. É muito bom, é muito É bom. ótimo. É porque Parece. eles funcionam todos como amigos. Às Sim, vezes temos sim. lá pessoas que vão lá e não distinguem quem é quem. Não, ó, Filomena, e é interessante para esta juventude para lidar com a Sim, diferença, não é? sim, sim. Sim. Não Eles fora. são, o nosso grupo, enfim, eu sou suspeita, mas realmente temos um grupo de técnicos excelente e muito por causa disso, porque eles realmente interiorizaram muito bem
algumas das ideias que nós queríamos pôr em prática, por exemplo, o estar voltado para o exterior, para a sociedade, o pô-los a funcionar, a participar na vida da associação, nas pequenas tarefas, em todas, e tem a juventude do entusiasmo, o entusiasmo próprio da juventude que ajuda a pôr em prática tudo isso. Claro. Tem ideias novas, tem vontades, tem uma energia que se calhar a ti já te falta um bocadinho, a mim também. Não é um bocadinho, falta muito. Muito. Semana, não sei se me escapou. Eles almoçam lá, tem lá isto. Almoçam lá. Vocês têm tantos cozinheira ou cozinheiro? Não temos. Essa é outra questão. Nós temos, portanto, nós vivemos o orçamento do Centro de Atividades é uma parte participada pela Segurança Social. Nós somos IPSS, portanto, com um acordo com a Segurança Social, com o Instituto da Segurança Social, que nos comparticipa, e outra parte são as comparticipações dos pais ou dos responsáveis dos utentes. E o orçamento é curto. Mas nós temos uma gestão muito cuidada. Por exemplo, toda a parte administrativa é tratada, por exemplo, a direção é toda voluntária, são pais, são todos, não recebemos um tostão por o que fazemos. E com isso, e grande parte do trabalho administrativo é feito aos fins de semana, à noite, por todos nós, enfim. Mas em termos de custos, vocês têm que ter financiamentos, nem sempre aquilo que os pais dão chega para as despesas, porque... Não, os pais dão uma parte e o resto é o Instituto da Segurança Social, que nos comparticipa. Temos protocolo com eles, temos um acordo com eles e eles comparticipam mensalmente. Mas funciona em termos de porcentagem, ou seja, é consoante o ordenado dos pais? Sim, a comparticipação dos pais é consoante o rendimento familiar. Sim. A comparticipação da Segurança Social é por cada utente, pagam um X por cada utente. Sim. E, portanto, isto para dizer que temos que ter uma gestão muito rigorosa e muito apertadinha porque temos realmente as contas completamente equilibradas, pagamos atempadamente todas as despesas que temos, a começar logo pelos vencimentos, que é o mais importante, mas também todos os fornecedores, etc. Relativamente às refeições, nós estabelecemos um acordo com a paróquia que funciona Paredes Meias connosco e que tem um ATL e um centro de infância. E eles fornecem-nos as refeições. Está a pensar nisso, por isso perguntei. Nós vamos lá buscar, aliás, eles vêm com uma carrinha, trazem-nos o almoço e, por exemplo, os nossos utentes fazem toda a preparação de pôr as mesas, depois os técnicos servem as refeições à hora do almoço e o próprio arranjo da cozinha, portanto a limpeza da cozinha depois das refeições é feita com os técnicos e por um grupo de utentes que vai rodando ao longo da semana e é uma das tarefas que eles fazem. Isso por um lado é importante porque eles aprendem a ajudar, e aí vai ser importante para a vida deles, não é? Sim. E uma autonomia, não é? É importante porque para o equilíbrio financeiro da somos nós, também é importante que assim seja. E também é importante porque isto também ajuda a que eles sintam o centro como sendo deles. Eles sentem um bocadinho o centro como sendo a casa deles. Sim. E portanto, eles estão a participar em tudo o que seja preciso. Não quer dizer... Por exemplo, também em termos da limpeza, nós temos uma empresa que faz limpezas, que contratamos e que vai ao centro X vezes por semana. Por exemplo, as casas de banho, a limpeza geral do centro é feita por essa empresa. Mas depois, se for preciso limpar umas mesas, porque se esteve a fazer uma atividade e agora temos que arrumar a sala onde esteve a fazer a atividade, eles ajudam com os técnicos e fazem isso. Olha, em termos de evolução, há uns anos atrás, as mães participavam mais nestas coisas de associação,
de ajudar a criar respostas do que os pais, quando pais ou mães. Isto não significa muito, ou seja, a nível da associação, são mais as mães que dão a cara, ou depois já há muitos pais, ou os dois mesmo. Complicado, é complicado estar na associação e quem nos vai ouvir pode não gostar da resposta, mas seja. Eu creio que há de tudo. Normalmente é mais mães, mas também temos pais. Eu, por exemplo, não posso queixar porque o Paulo foi presidente da associação nos primeiros anos e trabalhava incansavelmente, e ainda hoje trabalha imenso para a associação. E não é o único, temos mais pais que trabalham, mas é um facto que as mães normalmente são mais as mães que estão disponíveis. Nós tentamos envolver toda a gente. Sim. Posso dizer que um dos momentos altos da associação é no final do ano letivo, em julho. Costumamos fazer uma festa antes de férias, em que chamamos toda a gente que está envolvida no centro ao longo do ano e que vem, desde logo os utentes, que são os mais importantes, é a razão de ser do centro, vêm os técnicos, que podem trazer também os familiares, vêm os voluntários, que também podem trazer maridos ou mulheres ou filhos, e vem a família dos utentes, e normalmente da última vez juntamos, éramos quase 140 pessoas, fazemos um jantar partilhado, cada um traz qualquer coisa, distribuímos multas, e passamos um serão agradável lá. E é uma coisa que ajuda a criar o tal espírito de família, espírito de corpo. Olha, e a relação entre eles utentes é relativamente fácil ou devido à diversidade de patologias, de deficiência, torna-se um bocado complicado porque, claro, são realidades diferentes de uns para outros. Como é que vocês gerem às vezes os conflitos que possam surgir? É fácil fazer isso? Tem dias que sim, tem dias que não? Eu diria que é mais ou menos como entre nós normais. Então não é fácil. Pois não. Então não é fácil. Os normas são muito difíceis. A questão é essa, é que não é fácil, porque para nós também não é fácil, porque nós também temos uma certa tendência para nos pegarmos uns com os outros, não é? O que nós disfarçamos melhor, às vezes conseguimos ter mais Mas as tuas, barreiras, sim. mais filtros. Eles não têm muitos filtros. Não, mas respondendo mais objetivamente à tua pergunta, o centro, eles no dia a dia funcionam normalmente em grupos de 5, portanto há 6 grupos de não 5 são todos pessoas. juntos ao mesmo tempo, sim. E depois há algumas atividades em que juntamos os 30. Por exemplo, uma atividade que costumamos ter, o calendário deles é um calendário muito diversificado ao longo do dia e ao longo da semana. Uma das atividades, por exemplo, que tínhamos antes da pandemia, era numa tarde por semana, eles iam ao café tomar café com o que quisessem, lanchar. Porque estas pessoas, normalmente, a vida normal deles, eles não podem, quer dizer, se um de nós quiser ir ao cinema, decide, eu vou ao cinema hoje, compra os bilhetes e vai. Eles não têm essa facilidade, porque os pais não os deixam ir sozinhos a qualquer lado. Portanto, eles não têm a facilidade. Sim. Eles não têm a facilidade que nós temos, por exemplo, de fazer amigos, de ir tomar um café e dar um passeio. E, portanto, essa tarde em que eles iam com um técnico, um grupo de 4 ou 5, uma padaria ali ao lado, e sentar, pedir o que quisessem, gerir o seu porta-moedas, levavam o seu porta-moedas, pedir o que quisessem lanchar, pagar e voltar, era uma festa. Mas, portanto, essa era uma das atividades que temos, era essa, mas a que eu ia falar é que normalmente à sexta-feira há uma atividade que eles chamam Eu e os Outros, em que os técnicos fazem uma reunião com os grupos, cada técnico com o seu grupo, e em que cada um tenta fazer um balanço como é que estão as relações entre eles, quer dizer, se houve zangas naquela semana, se houve mal-entendidos, quem é que se portou mal, quem é que está zangado com quem, e tenta-se nessa reunião resolver os possíveis atritos
que estejam a ver, ou corrigir aquilo que não está a correr bem. E dessa forma, lá está, isto surgiu por iniciativa, até os técnicos perceberam que era necessário ir fazendo isso de semana a semana, para resolver aqueles pequenos atritos que vão surgindo, às vezes até por razões mais de que, como eles têm dificuldade em falar, às vezes percebem-se mal. Sim, sim, sim. E são mesmo mal entendidos. Um percebeu que um disse uma coisa e ele não queria dizer nada disso. Mas entre nós também acontece isso. Exatamente, Mal é mesmo. entendida, por falta de comunicação. Lá está mais paralelos do que diferenças, não é? É. Só que é mais fácil apontar isso a eles porque a Pois, comunicação nota-se mais, não é? exatamente. Mas Tu gostas no assunto das férias. O que quer dizer que o centro fecha para férias? o centro fecha, o mês de agosto nós fechamos mesmo, E não os pais abrimos. aí, como é que há pais que não têm férias em agosto? Nós não temos, até ao momento, não tivemos nenhuma. Não tivemos nenhuma queixa, digamos, não temos nenhum pai que exija, que Sim, tenha sim, essa sim. necessidade. No dia em que tivermos essa necessidade, depois temos que arranjar uma Repensais, alternativa. repensais, sim, sim. É, Ah, pronto, agora, como os tempos modernos das férias sim. nem sempre são no mês de agosto, poderia Uhum. acontecer. Há aqui uma realidade muito interessante que eu acho que era importante destacar. Eles eh, têm muita liberdade dentro daquilo que é possível. Eles têm um horário de entrar e de sair, Sim. qual é o horário que entram, qual é o horário que sai, isso varia com as necessidades de cada utente. O horário é das 9 às 5. E nós tentamos que eles cumpram o horário, porque lá está, as Ah, atividades começam, por exemplo, eles das 9 às 9h30, há uma série de tarefas de início de dia que eles fazem todos juntos, por exemplo, desde logo a contagem quantos estão, quantos almoços são, telefonar para quem nos vem trazer o almoço a dizer quantas refeições são, confirmar, distribuir tarefas para o dia, e depois tem uma atividade entre as 9h30 e as 11, uma paragem para lanche até às 11h15, e depois uma atividade até à 1, meio-dia e meia, agora não sei exatamente, depois a hora do almoço, e depois à tarde tem outra vez 2 atividades e às 5 termina. Claro que isto não é completamente rígido, pois, não é porque rígido, claro. pode haver uma adaptação a alguns Sim. que têm qualquer outra atividade e podem sair um bocado mais cedo. Olha, e eles como é que se adaptaram ao uso da máscara, as regras de confinamento, Melhor estacionamento? do que nós, melhor do que nós, melhor do que nós. Trata-se por isso. Vocês Sim, agora não podem estar os 30 juntos, portanto é alternativo, não é. é? O podem. Não, nós, em algumas salas, por exemplo, no refeitório que temos, conseguimos pôr os 30, porque é um refeitório muito grande. Tivemos que criar algumas barreiras, comprar aquelas barreiras de acrílico, mas sim, conseguimos pôr 30, mas em todas as outras atividades eles estão em salas separadas, 5 em cada sala, com um técnico, e sempre com máscara e com bata, que era uma coisa que também não usávamos, mas agora tem que ser máscara e bata. A vossa associação, antes da pandemia, tinha o hábito de fazer alguma colónia de férias no verão? Sim, 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 sim. E nesse sim. caso, vós convidais pessoas da comunidade do envolvente para vos ajudar, jovens que normalmente não Nós estão. normalmente temos voluntários, os nossos voluntários, temos 2 tipos de voluntários. Temos voluntários já, digamos assim, permanentes, alguns Efetivos, deles sim, acompanham-nos desde o início, sim, sim. e pessoas de todas as idades. Tínhamos, enfim, mais velhos, mais novos. E depois temos um grupo grande de voluntários que são universitários. Ótimo, isso é uma boa ideia, não É, e muitas vezes, e temos também estagiários. Nós temos acordos com algumas universidades e, por exemplo, é? temos Sim. estagiários de terapia ocupacional, temos estagiários de psicologia, temos Isso estagiários de... prepara-os para o futuro também, porque o melhor de Exatamente, bola é partido. exatamente. Nunca pediram colaboração ao Seminário Maior do Porto, por exemplo? Não, por acaso não, mas é uma boa ideia, é uma boa ideia. Pois, porque aqueles jovens que lá estão, sabes que eu vou todos os anos ao Seminário dar uma aula de Teologia da Fertilidade. E eu acho que pronto, eles fazem pastoral no Hospital de São João, por exemplo, mas era importante para eles
enquanto estão na aprendizagem, lidar com estas realidades, porque no futuro vão ter que encontrá-las. É bom que as encontrem. Se calhar, como eles têm alguns tempos mais ou menos livres, quer dizer, à semana não sei, mas é uma questão de comentarem, porque se calhar era bom por eles depararem-se com esta realidade também. Com esta, era uma boa ideia. É uma boa ideia. Se calhar por isso ao corpo diretivo do seminário, que eu acho que está agora do Vitorino, se calhar é uma boa ideia para criar pontos, criar dinamismo. Eu perguntei na relação do campo de férias se vocês recrutavam colaboradores que habitualmente não trabalham convosco porque têm uma forma de pessoas que nunca lidam muito perto com pessoas com necessidades especiais também irem fazendo uma aprendizagem, nem que fosse curta, de novas realidades. Eu já participei em atividades dessas em que eu recrutava em nome da equipa com quem trabalhava pessoas vicentinas, pessoas jovens que andavam ainda a estudar, e eles aderiam muito bem e entravam muito na onda, aprendem muito fácil uma coisa que é difícil de aprender, que é fazerem aquilo que só era estritamente necessário. Ou seja, se o utente pode levar o copo até à boca, ele só tem que ajudar o resto, porque o que o utente pode fazer, ninguém tem que substituir. Isso às vezes é muito difícil ensinar a quem ajuda. Sim. Mas é interessante isso. Nós, uma das atividades que temos com alguns, porque realmente entre os 30 temos uma diversidade muito grande de autonomias e de patologias, mas uma das atividades que temos são as tais atividades socialmente úteis e tentamos criar estágios onde eles possam ir aprendendo a desenvolver um trabalho que futuramente até possa ser um trabalho remunerado. E, por exemplo, um dos trabalhos que temos é num dos bairros da Universidade Católica, que não fica muito longe de nós, uma vez por semana vai para lá um dos nossos utentes e ajuda a levantar as louças das mesas e a repor as bebidas nos frigoríficos, etc. E, inicialmente, a tendência dos funcionários do bar era essa que tu estavas a dizer, era quase fazer o trabalho por eles, para querer ajudar. É mais fácil para eles e não. Pronto, tem um bocado aquela coisa de peninha, digamos assim. Exatamente, era para ser simpático. Os nossos técnicos vão sempre no princípio um bocado, não é tanto para desensinar os nossos, mas é para ensinar os outros a dizer para não nos fazerem o trabalho. Esta interação ajuda uns e outros, é óbvio que sim. É isso. Há uma outra questão que a realidade me tem trazido à baila e que agora queria te pôr, que é muitas das nossas pessoas que chegam a esta fase da vida aos 18, 20 anos com deficiências cognitivas, com algumas intenções intelectuais, até algumas mais acentuadas, revelam uma aptidão para as artes, pintura, desenho. Em Portugal não há muita resposta, assim, se uma pessoa autista ou com testemunho 21, agora nem é assim que se chama, é síndrome de Down, se não me engano, gostar de pintar. Há possibilidades, conheces, ou a associação, que somos nós, tem resposta para isto? Ou seja, estas crianças e jovens podem desenvolver estas aptidões que têm, ou isto está vedado completamente? Não está vedado. A associação não eu respondi assim, a associação não é o sítio ideal. Não, não digo na associação, mas temos protocolos com outros olha, por exemplo, nós temos um dos protocolos que temos é com Serralves, que fica muito perto da nossa associação e vamos lá fazer várias atividades, algumas de pintura. Não são muito frequentes, mas acontecem algumas vezes ao longo do ano. Vamos lá, por exemplo, fazer uma horta pedagógica, que também gostam muito. Assim como, por exemplo, vamos à Casa da Música, participamos na Casa da Música, já lá participamos num espetáculo, mas já foi há uns anos. Agora o que vamos é lá fazer workshops também uns 4, 5, 6 vezes por ano.
isto para dizer o quê? Nós tentamos dar-lhes uma experiência muito variada e possibilidades muito variadas, quer no campo, por exemplo, da natação, do hipismo, das artes, da pintura, da música, mas depois, e isto acontece de facto com alguns, se algum deles tiver uma apetência para uma coisa específica, extra as horas da associação, alguns deles depois desenvolvem isso. Nós temos, por exemplo, um caso de um miúdo que sai de lá e vai para o Futebol Clube Porto porque é nadador do Futebol Clube Porto, parece que é muito bom. E, portanto, ele depois, para além das 5 da tarde, ainda tem essa atividade. Nós o que tentamos na associação é permitir que eles desenvolvam um bocadinho equilibradamente todas as valências, todas as aptidões que possam ter. Temos, por exemplo, outros que saem de lá e vão ter aulas de música. Temos 2 ou 3 que tocam muito bem em viola. Pois, eles normalmente gostam de coisas ligadas à arte. Exatamente. A expressão artística é uma coisa que eles gostam imenso. Na música temos vários. Eles gostam de dança. Eu recordo de 2 jovens que são famosos e são campeões ibéricos e latinos, e que a Marta e o Dário, que eu os conheci em Gondomar, mas eles não são de Gondomar. E participam de vários concursos, têm muitos prémios, e eles dançam, quer dizer, eu não vejo dançar, mas por aquilo que dizem, que é uma maravilha. Tem várias coisas deles no Facebook, e realmente é importante que eles possam encontrar respostas para as suas necessidades de expressão artística, digamos assim. Mas, há uma coisa aqui ainda, e isto realmente, se fôssemos a pegar em todas as pontas, não saímos daqui, mas tu tens uma experiência larga de lidar com a Catarina, portanto, 35 anos, não é um dia nem 2. Há muitos pais que nos estão a ouvir e que estão com dificuldades, e eu reconheço que é muito fácil isso acontecer, de encontrarem respostas, de encontrarem alento, sobretudo alento para continuarem a lutar pelos seus filhos, para poderem dar-lhes realmente uma saída. Assim, a vossa associação não pode satisfazer as necessidades de todos, e existem tão poucas de outras associações. Qual era o desafio que tu lançavas àqueles pais que ainda tinham alguma garra, que tinham algum dinamismo? Seria criar mais associações tipo a vossa, com outras alternativas ou as mesmas? É juntarem-se mais pais e fortalecer as associações que já existem? Nem sempre criar mais é a resposta, às vezes é melhorar as que já existem, aumentando a capacidade de responder. Que tipo de incentivo é que tu podias dar a estes pais que estão meio perdidos, porque não têm à sua volta pais que os compreendam, que olhem para eles de igual para igual, porque se os filhos são diferentes, os pais também acabam por ser diferentes. Tu já foste dando algumas dicas, mas assim de uma forma mais direta, que dirias a estes pais que estão assim meio perdidos, meio prontos, sozinhos? Desanimados. É difícil, não sei que eu não sei se, quer dizer, não sei se tenho resposta, mas eu penso que a primeira questão, que acho que é muito importante, é importante nós interiorizarmos que o deficiente não é menos do que qualquer outra pessoa. Ou seja, ter um filho com deficiência normalmente está muito enraizado entre nós uma carga negativa muito grande. Quer se queira, quer não, as pessoas... pronto, está interiorizado, está demasiado interiorizado uma carga negativa. Mas, de facto, agora, com 36 anos em cima, digamos assim, com a experiência de 36 anos, que eu dizia há um bocado, é verdade, a Catarina não é diferente dos irmãos. Portanto, não é, quer dizer, ela é diferente como os outros 2 são diferentes um do outro, isso é verdade, são os 3 completamente diferentes. Dos 3 filhos não há 2 iguais. Mas não é diferente, quer dizer, não é menos que os outros.
não há nenhuma razão para nós pensarmos que ela é menos digna, ou menos pessoa, ou que há uma carga negativa nisso. E muito, muito objetivamente, não há razão para, digamos, Para os pais sentirem inferiores, sentirem-se postos de lado. Exatamente, para pensar que é por exemplo, às vezes está muito enraizado nas pessoas que porque é que me aconteceu isto, não é? Porque a mim, eu às vezes fico a pensar que se calhar pode ser uma oportunidade. Uhum. Pode ser uma oportunidade para fazer coisas diferentes. Se calhar, tipo, tu eras a mãe indicada para acolher um filho assim. Não sei se era indicada, mas foi o que aconteceu e, Eu estou a provocar, tive que ser. eu estou a provocar. Continuo a dizer que a Catarina era a filha indicada para calhar nos braços, não é? Não, mas que de facto a Catarina ser uma pessoa diferente foi uma oportunidade para, por exemplo, criar a Somos Nós, isso é um facto. Sim, sim, sim. Vós como casal, se calhar criaram laços mais fortes. Sim, isso sim, isso sim, isso sim. Isso Não, acontece. isso não tem dúvida, isso não tem dúvida. O facto da Catarina uniu-nos muito a mim, ao Paulo, isso não tem dúvida. Se há casais que se desfazem por causa de um filho Sim. diferente, há casais que se unem para juntos poderem vencer melhor as dificuldades que lhes esperam. E eu deixava isso. Américo, mas desculpa que eu não respondi a uma outra parte que tu perguntaste. Então, faz favor. Relativamente à questão da associação, eu acho que dependendo do sítio em que a pessoa vive, Uhum. dependendo das respostas que já possa haver ou não onde a pessoa está, se já houver associações, eu acho que as pessoas, se houver uma associação em que a pessoa possa pôr o filho, acho que a pessoa pode pôr e que se tente fazer parte da associação, participar, ter uma voz ativa dentro da associação. Se não existe, começar uma, eu acho que sim. Eu penso que é uma das falhas em Portugal. Há pouca. A sociedade civil intervém pouco. Uhum. E nós devíamos intervir mais, nós devíamos criar as nossas soluções, nós não podemos ficar à espera que as coisas nos apareçam feitas. Uhum. E se formos nós, neste caso os pais, a criar, podemos criar uma coisa que faz sentido para os nossos filhos e que é bom para eles. E portanto, eu acho que sim, se não houver resposta e se as pessoas se sentirem com capacidade, com disponibilidade, com possibilidade, criem associações, participem nelas ativamente. O que tu estavas a perguntar ao bocado se eles se entendiam, se eles se davam bem uns com os outros, não é fácil dar-se bem com nós, entre nós, pessoas ditas normais, não é fácil, é muito difícil a gente conviver uns com os outros, mas é fundamental e temos que nos juntar todos para criar o que for preciso, criar as respostas que forem precisas para as situações e para as coisas para os problemas que vão surgindo. Mas, Filomena, em termos familiares, por exemplo, tens 3 filhos, os outros irmãos mais novos têm uma relação dita regular, dita normal, com a Catarina, tratam-no como uma irmã, ou Sim, sim, sim. tratam-no como super protegem a irmã, ou como é que isso acontece? Não, eu creio que por acaso a relação entre eles é perfeitamente normal. Nem a super protegem, nem a tratam mal. Tratam-na realmente como uma perfeita normalidade. Por exemplo, o Tomás, que é o mais novo, e a Catarina gosta muito dele porque ele é rapaz, e portanto com a irmã com a Mariana já tem uma relação de um certo ciúme, porque é Claro. rapariga, e portanto o que é perfeitamente normal. E viu logo a seguir a ela, né? E logo a seguir a ela, exatamente é isso. Vai-me O, roubar o, algum carinho, o amor que eu tinha. exatamente, Sim, o sim. Tomás é mais brincalhão e portanto faz da Catarina o que quer, e ela gosta muito do Tomás, O Tomás que idade é que tem? já tem 28. Mas também são idades relativamente próximas, portanto São. é É, fácil de. é. Pronto, a Catarina tem 35, não 36. 35, 33 e 28. São idades. 29, 29. São seguidos. São seguidos. É que às vezes as idades próximas
A primeira que venho a seguir cria algum mal-estar, porque é um medo que nós temos que nos roubem o lugar. Não é? Isso, Sim, até sim. nos ditos normais acontece isso. Não é? Sim, sim. Sim, sim. Tu tens uma capacidade de comunicação é extremamente agradável. Acho que chegaste lindamente a quem nos ouviu. Foi muitíssimo interessante termos esta partilha, porque ainda não tínhamos tido este tipo de conversa com ninguém e precisávamos de ter uma experiência partilhada de maneira diferente. Mas eu gostaria de poder te dizer uma outra coisa, ou propor outra coisa. Se as pessoas quiserem conhecer Somos Nós, a associação, melhor, há possibilidades deles conhecerem a associação, Ah, sim. aberta à comunidade. Desde logo, nós temos um site e temos um Facebook. O site é somosnós.pt, creio eu. O Facebook também, qualquer coisa somos nós. Eu no Facebook sou péssima porque não tenho, não sei como é que funciona, mas pronto. Também, porque Mas se procurarem em Somos Nós, aparece a Associação Somos Nós. E nós estamos aqui na Pasteleira, na rua Bartolomeu, desculpe, na rua da Gazeta Literária. E, portanto, podem nos contatar, nós temos muito gosto, quer dizer, mais uma vez, por causa da pandemia, tudo isto agora sim, tem que ser sim. muito programado, as entradas só Sim. nos podem ver de fora, etc., mas esperemos que isto passe rapidamente. Mas temos muito gosto em abrir as portas a quem quiser cá vir e, sobretudo, se alguém quiser criar a sua associação, também tenho muito gosto em dizer os caminhos que fomos fazendo Fazia, exatamente. porque acho que, sinceramente, acho que é bom. Acho que é bom nós participarmos, sermos nós a criarmos as nossas soluções. Não estejam à espera de que venha alguém resolver-nos os problemas, porque isso normalmente não acontece. Vamos dar aqui uma questão que eu acho que também é importante em relação a ti, por exemplo. O Paulo teve possibilidades de seguir carreira profissional, que nem tanto. É difícil para uma pessoa que tira um curso e tem que dedicar muito do curso, ou até às vezes completamente do curso, da carreira profissional, para se dedicar a uma família, porque isso exige, ou para ti foi natural, foi simples, foi pacífico? Não, pacífico. Eu vou fazendo alguns trabalhos, agora muito poucos, mas fui fazendo sempre alguma coisa. E eu acho que as coisas acontecem naturalmente, a gente vai fazendo. A vida vai correndo, não é? Olha, Eu, eu digo disso porque às vezes é difícil tomar decisões e esta é uma delas, não é? Porque estudamos por uma carreira e depois temos a carreira à mão e temos que nos dedicar um bocado porque a vida dá muitas voltas. Dá muitas voltas. Em tudo, dá muitas voltas em tudo. Eu acho que quando se é novo tem-se uma ideia de que vamos conseguir fazer, as coisas vão acontecer como a gente quer, não é? E depois, quando se chega à minha idade, já se começa a perceber que não é bem assim. As coisas vão acontecendo. Sim, sim. E se calhar não aconteceram melhor do que nós tínhamos pensado. Foi melhor que fosse assim, não sei. Sim, claro. Mas há uma outra coisa, é um bocadinho off, pronto, não vou revelar tudo que falamos em off, mas uma das coisas que vou aqui revelar é que eu disse-te que muitas vezes para os nossos convidados eu ponho uma pergunta final, não é embaraçosa, mas um pouco difícil de, às vezes, de responder. A ti estou eu com dificuldade de fazer isto, porque tu respondeste tão bem em tudo e foste tão espontânea que é um bocado difícil responder a isto tudo. Mas, sinceramente, quem ficou desarmado fui eu. Foste responder. Não acredito. Mas foi. Eu estava aqui a pensar se tinha uma armadilha para ti, mas não estou a encontrar. Não é costume, mas desta vez fiquei eu desarmado. Mas encontrei uma. Porque tinha que ser. Força. Assim, tiraste uma licenciatura em arquitetura. Sim. Normalmente, uma das coisas que a sociedade tem são muitas barreiras arquitetónicas. Tu, como arquiteta,
tens sensibilizado os teus colegas, a faculdade, a sociedade em geral, para eliminar estas barreiras? Tu, como arquiteta, tens feito alguma coisa neste sentido? Olha, o último projeto que fiz foi precisamente o da associação, do Sim, nosso centro de atividades, a parte da arquitetura é da minha autoria. E no que toca a barreiras arquitetónicas, por exemplo, para pessoas com mobilidade reduzida, está 100% acessível. Não tem qualquer barreira, convido-te a ir lá e se encontrares alguma barreira, dizes-me, porque foi de certeza irei alguma coisa que todo nos o gosto. escapou. Irei com todo o gosto, não para averiguar, mas um dia que isto passe mais, Mas sim, verem sim. no óculo o vosso trabalho e Mas até, eu acho se possível, fazermos alguma entrevista lá, não, mas lá, isso era até com ótimo. algum dos vossos funcionários, sei lá, de algum dos vossos colaboradores, também partilhar a história deles, o que é que Sim, eles sim, sim. ganharam com essa experiência, porque ganha-se muita coisa, creio eu. E como visto, eu não consegui pôr-te entre a espada e a parede, porque a pergunta que eu fiz tinha resposta. Porque realmente a tua filha, embora não tenha dificuldades ou tantas dificuldades assim em subir e descer de graus, há montanhas de pessoas que têm, não só por deficiências, mas também Mas, por. Américo, mas sabes que eles ano passado não, em 2019, juntamente com a PPACDM, fizeram um trabalho de levantamento aqui na zona vizinha do centro, precisamente das barreiras arquitetónicas que havia, por exemplo, nos acessos aos autocarros, porque aqui até há autocarros que eles dizem que são acessíveis, Mas depois não são. mas depois não são. Depois as plataformas não deixem, depois Sim, sim, sim. os carros As cadeiras estacionam, elétricas não entram. não entram, enfim. Sim, sim, E sim. eles fizeram um levantamento disso tudo e foram à Câmara e apresentaram o trabalho. Foram eles que foram, foi fantástico porque foram eles utentes, não foram os técnicos. Foi muito bem feito o trabalho, foi organizado aqui pela União de Freguesias de Aldoar, de Bugil e da Foz. Mas, E as pessoas da Câmara ficaram pasmadas sim, por sim, verem aquele grupo em que havia também sim, pessoas sim. com mobilidade reduzida, e alguns eram dos nossos que não tinham mobilidade reduzida, mas fizeram esse trabalho conjunto e foi um trabalho fantástico. Porque no Porto, que é Porto, não estamos a falar de um sítio escondido do interior, às vezes acontece que há um Muito, passeio que tem uma rampa e o outro já não tem. Tu podes descer, mas depois já não podes subir no outro lado. exatamente. Isso é Nós temos essa situação aqui mesmo junto a nós, um percurso que eles faziam com muita frequência, onde não existe passeio, nem de um lado, nem do outro da rua. Pois, E, portanto, eles têm que ir pela rua. mas o que é irónico é que às vezes isso já é irónico, mas o irónico é quando um passeio tem rampa e o E o outro outro, infelizmente já não. Já não tem. Depois, aquele dos transportes é uma anedota autêntica, porque tu estás à espera de um autocarro acessível, apanhas aquele autocarro e depois corres o risco de tão cedo não poderes regressar porque não passa o autocarro acessível, porque pois é, tem lá um símbolo, mas não tem rampa, não tem placa elevatória, a própria frente não desce, há qualquer coisa que não funciona, e às vezes são 3, 4 horas à espera de um autocarro e a carreira tem horas de terminar e às vezes a coisa corre mal. Há muita Ó coisa que se tem Américo, que fazer. ó Américo, o que é bom é que ao menos a gente ri-se disso, tu Ah, também. claro, claro que sim, claro que sim. Nós rimos Mas e não é para ajuda. rir, mas não é para rir. Mas não é para rir. Tem que ser Não, corrigido é isso. para rir, porque o rir ajuda a educar também. Rir-nos daquilo que está mal, também às vezes ajuda mais do que estarmos Sim, aqui a dar formações e ir às sim. universidades falar, às vezes não entra tanto. Rir um bocadinho também ajuda. Mas vocês não curtem arquitetura, tu agora já fiz isto há muitos anos, deve estar diferente. Tendes alguma cadeira que fale de barreiras, Não, na altura não havia nada. Eu e acabei o agora curso. haverá agora? Não Eu sei. creio que sim. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. Nós, Importante. na altura, não se falava disso. Eu acabei o curso já quase há 40 anos. Não havia qualquer formação Sim, nesse. nem se pensava nisso tão pouco, não é? Havia muita coisa que não se pensava. Oh, Fernando, pronto, eu já o disse e digo-te outra vez, a nossa conversa dava pano para manga, dava
dava para criar associações enquanto nós falávamos, porque tinha conversa por uma vida inteira. Tu és ótimo, Obrigado. tens muita experiência. Não és filho, mas parece que és filho de uma pessoa que eu já sei, que também é um ótimo comunicador, mas é assim que eu gosto das pessoas, espontâneos, livres, sem papas na língua, sabem o que dizem e sabem chamar as coisas pelo nome certo. É assim que eu gosto das coisas. Eu queria agradecer-te imenso a tua disponibilidade. Eu ter-te conhecido muito melhor hoje, eu não te conhecia de lado nenhum, assim nunca tínhamos conversado. Tu foste daquelas pessoas humildes que quando foste convidada não sabias que tinhas razões para cá vir. Eu queria te perguntar se agora achas que valeu a pena cá estares. Olha, eu é que tenho que agradecer. Primeiro, gostei muito de falar contigo. E tenho que agradecer esta conversa. Nós já tínhamos estado a falar quase uma hora antes e ainda falávamos mais uma hora depois. Sim, era verdade, era Mas temos que nos verdade. inventar daqui um bocadinho. Mas eu gostei de falar contigo. Não sei se disse alguma coisa que seja útil a alguém, espero que sim. Para Mas mim foi foi, muito bom. agora para os outros também creio que Exato, sim. para mim foi muito agradável falar contigo, agradeço. E tenho que te dar os parabéns, porque acho que eu vi algumas das tuas entrevistas, não vi todas, mas as que vi acho que tens um dom que é de mostrar o lado bom das pessoas, ou de deixar que as pessoas mostrem o seu lado bom, que nem sempre é fácil. Os entrevistados também ajudam muito, colaboram muito bem com isto, sabes? Vocês não têm qualquer pejo em se desnudarem, em se estarem a conhecer, e isso é muito bom, porque às vezes são as pessoas que estão do outro lado que complicam a vida e não nós. Pronto. Às vezes são as duas pessoas, mas aqui eu tenho toda a graça, o que eu primeiro comemoro é graça, é um dom que partilho convosco, mas de encontrar sempre pessoas que estão disponíveis para se desnudarem, para partilhar aquilo que é a realidade que vivem. São tantas, tantas. Por isso eu estou-te muito grata e mais grato fico se tu conseguires também fazer com que a tua entrevista depois chegue a outras pessoas, não por mim, porque eu sou um instrumento aqui, mas porque aquilo que tu disseste era importante que muita gente ouvisse. Depois de ouvir, vais ver, se calhar para ti não é porque estás farta de ouvir aquilo que disseste de ti próprio, mas se calhar há coisas que tu nunca ouviste dizer também como disseste, e vais ver que isto é importante que passe para o outro lado da comunicação, portanto, que chegue a mais gente. É que não é o número que interessa, mas que algumas pessoas possam realmente conhecer uma mãe que não deixa de ter mãe porque a filha tem esta ou aquela deficiência, antes de poder, é mãe na mesma, e luta por aquilo que todos nós temos direito, que é a dignidade, viver com dignidade, sejamos pessoas com deficiência ou com idade avançada, tínhamos esta ou aquela dificuldade, isso não interessa, o que interessa é que temos vida e temos que viver. E viver implica que vivamos na comunidade e todos nós somos nós. Todos nós somos nós, porque se um de nós não estiver, já não somos nós todos. Giovana, com estes trocadilhos, eu não quis trocar nada, quero-te apenas realmente enviar para o teu descanso merecido e que continues a ter muita força e que consigas ter, a nível da associação, gente que dê sempre oportunidade ao sonho por ti iniciado, com os teus colegas. Por nós, não foi só por mim, éramos vários, fomos Sim, muitos. mas ou a equipa que começou, Exato, que tinha sempre gente com garra, com vontade, exato. com sensibilidade, para dar continuidade, porque às vezes é mais difícil continuar a começar, por muito estranho que pareça, não é? Uhum. Que tenham sempre realmente vontade de dar a oportunidade a quem dificilmente a teria sozinho. Portanto, isso é importante. Olha, um grande beijinho para ti. Muito obrigado. O Paulo E um Cruz, abraço. um beijinho virtual e muito bem, Ângelas, por tudo aquilo que és e que significas. E são pessoas como tu que deixam a comunidade mais rica e mais leve destes pesos Isso, que já às eu vezes.
Eu digo o mesmo de ti. Acho que mais de ti do que de mim. Muito obrigada, Américo. Não me digas, porque fizemos uma parelha simpática e que tivemos realmente, quer dizer, eu falo por mim, porque neste momento a capacidade de chegar aos pontos mais delicados e mais fáceis também de tocar com a simplicidade que tu tens para poder tocar neles e que é importante que se reflitam. Focámos a igreja, focámos a sociedade, focámos tanta gente que se der as mãos torna a vida de todos mais fácil. Isso é importante. Eu queria realmente agora, em nome particular, porque uma das pessoas que interveio inicialmente ajudando no princípio foi o Padre Batista, e muitas vezes a igreja está a oeste destas realidades, não se envolve. E o Padre Batista aqui, eu conheço, não muito bem, mas conheço o trabalho dele, que já é muito bom. É uma pessoa que tem dado muita prova de sensibilidade nas franjas sociais mais desfavorecidas, que ninguém quer, que toda a gente tenta ignorar. E são precisas pessoas assim em todos os âmbitos da sociedade, quer no civil, quer no religioso. Pronto, isso é importante. E ele agora não está convosco, mas de certeza que vos tem no coração. E conhecendo um pouquinho da sensibilidade dele, eu creio que ele vai ter sempre presente a obra que deixou por trás na ajuda, na pasteleira. E pronto, também está na Santa, está muito bem, continua na área do Porto. Tu tens uma deficiência que eu não tenho, sabes, João Filomeno? Qual é? É no teu nome. Tu aqui apresentas-te como Fécia. Para quem é tripeiro de Jamaica, suponho que também é um pouco adepto do Porto, falta no P. Fica Pedro. Eu não tinha pensado nisso. Como uma vez, até nisso conseguimos ser um bocadinho imperfeitos. Olha, eu podia ter mudado isto e não me lembrei. Podias-me ter dito que eu tinha posto aqui. Não, mas é que isso não tem com isto. Mas só agora é que me lembrei que realmente eu tenho só os iniciais FC. Eu creio que isto nem aparece. Não é? Acho que não. Não aparece, não costuma aparecer. Não é porque o teu lindo sorriso, as tuas bonitas palavras, a tua expressão leve, isso vai aparecer. Agora sim. Mas olha, já estamos em off, não já? Não. Ainda não, então eu contava-te uma coisa. Eu quis esta parte. Podes contar depois do off, que assim deixamos as pessoas curiosas e não vão ouvir nada. Meus caros amigos espectadores, com este ar mais risonho, mas porque ele foi sempre um bocado leve e risonho, falando de coisas sérias, mas levemente falando. E vamos discutir deste programa de hoje, prometendo regressar já numa próxima sessão com uma nova convidada ou um novo convidado. Se você tem uma história para contar, se tem algo para partilhar connosco, sinta-se à vontade, contate. O meu e-mail é contosreais@gmail.com. E já sabe, eu estarei aqui com todo o gosto para o convidar para poder realmente partilhar connosco aquilo que vem na alma.